Boa tarde a todos. Hoje então vamos dar início ou continuidade no nosso módulo 3 do curso Juizados Especiais, Lei 9.099. Quero mais uma vez aqui agradecer a presença de todos os alunos que nos acompanham, inclusive de outros campos ou de outras instituições. E como eu mencionei no módulo de ontem, tá pessoal? Hoje a gente vai trabalhar com as provas da resposta do réu e a gente segue até a sentença. O primeiro ponto que a gente vai estabelecer, ou que a gente vai trabalhar aqui hoje, é da resposta do réu. Tá? O réu é uma parte contrária no processo instituído pela Lei 9.099. Ele precisa, da mesma forma que no processo comum, no procedimento ordinário, apresentar contestação aos fatos que são trazidos pela parte autora. E essa contestação, pelo princípio da informalidade, da simplicidade, ela pode ser oral ou ela pode ser escrita. Tá? Oral, quando o réu resolver responder lá na audiência de instrução e julgamento, antes de iniciar a audiência de instrução e julgamento, ele pode apresentar a sua contestação de forma oral ou ele pode fazer isso de forma escrita. Diferentemente, tá, do processo comum, não existe um prazo para a realização, prazo estabelecido na legislação para se apresentar a contestação. A legislação diz que a contestação ela deve ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento. Mas o que é comum nas comarcas dos juizados especiais? Não obtida a conciliação, o juiz leigo ou o próprio juiz de direito estabelece lá que a parte tenha 15 dias para apresentar contestação. Tá? Mas, diferentemente, a lei estabelece que a contestação ela deve ser apresentada ou ela pode ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento. E o que deve conter essa contestação? A contestação ela deve conter toda a matéria de defesa, tá? Exceto arguição ou suspeição ou até mesmo impedimento do juiz, que deve ser feito por meio de exceção. Então aqui ela não muda muito da contestação do procedimento comum. Tá? Então toda a matéria de defesa que possa ser alegada pelo réu, ela deve constar na contestação. Lembrando que não se admite intervenção de terceiros no âmbito dos juizados. Então você não pode se utilizar desse instituto em um processo que tenha tramitação nos juizados especiais. Então ela pode ser feita, como eu já mencionei, na própria audiência, ou o advogado pode solicitar uma nova data, situação que é comum, pelo menos aqui na prática, dos juizados na comarca de Guaíra. Não obtida a conciliação, o próprio juiz leigo já estabelece que a parte tem 15 dias para apresentar a contestação, independentemente da designação ou não da audiência de instrução e julgamento. E existe um instituto nos juizados especiais que é diferente do que existe no procedimento comum. Tá? Lá no procedimento comum a gente tem a possibilidade de apresentação de reconvenção. Então, quando eu vou apresentar a minha defesa, eu como réu, eu posso cobrar algo do autor, tá? Através da reconvenção. E no âmbito dos juizados não existe a chamada reconvenção. Mas a legislação criou um mecanismo que é semelhante ou parecido. Ele é chamado de pedido contraposto. Ele deve integrar a contestação, ele deve estar inserido dentro da peça de defesa. Então você vai abrir um tópico lá, depois que terminar a sua contestação, e vai colocar lá, do pedido contraposto. E de acordo com a Lei 9.099, esse pedido contraposto, ele deve estar fundado nos mesmos fatos que embasaram o pedido do autor para ele ser reconhecido, e ele deve observar ali os limites do artigo 3º. Tá? E o artigo 3º da Lei 9.099 é justamente aquele rol taxativo da competência dos juizados.
Então, mesmo que você apresente um pedido contraposto, mas o fundamento do teu pedido contraposto está fora das competências de atribuição do juizado, esse teu pedido contraposto não poderá ser apreciado. Okay? Inclusive, temos um enunciado do FONAGE, um enunciado de número 31, que diz lá: é admissível o pedido contraposto na hipótese de ser a parte ré pessoa jurídica. Então, uma empresa pode realizar um pedido contraposto. Tá? Exemplo, você entra com uma ação cobrando ali uma reparação de danos que você teve contra essa empresa, e essa empresa, ao apresentar a sua contestação, ao apresentar a sua defesa, ela pode fazer um pedido contraposto dizendo: ó, na verdade não sou eu que tenho que pagar ao autor, e sim ele me pagar, porque ele me deve, está aqui a nota fiscal de número X em que ele não pagou. Então é uma forma do réu se defender ao mesmo tempo e atribuir um fato ou cobrar um fato do autor no mesmo processo, sem que ele tenha que ingressar com uma nova ação para discutir aqueles mesmos fatos. E quais são os meios de prova? Quais são as provas que podem ser produzidas no âmbito dos juizados especiais? Os meios de prova eles estão definidos lá do artigo 32 ao artigo 37, mas basicamente o que a legislação estabelece é que todos os meios moralmente legítimos serão produzidos ou serão admitidos na audiência de instrução e julgamento. Como eu já mencionei no módulo de ontem, todas as provas elas precisam ser produzidas, praticadas, realizadas na audiência de instrução e julgamento. Tá? E a lei dos juizados especiais, ela não estabelece quais as provas que possam ou não ser produzidas. Ela só determina que todos os meios moralmente legítimos possam produzir eficácia, tá? Desde que não sejam ilícitos, eles podem ser praticados em um processo perante os juizados especiais. Inclusive, o artigo 14 da Lei 9.099, ela não exige que o pedido inicial indique as provas com que o autor pretende provar a verdade ou a veracidade dos fatos que foram alegados. Tá? Em alguns procedimentos lá da vara civil, é obrigatório que você, ao ingressar com o pedido inicial, você demonstre ali quais os meios de prova que você pretende produzir. No juizado, isso é dispensado. Você vai fazer tudo isso lá na audiência de instrução e julgamento. Mas o que a gente tem de prova? O que a legislação admite de prova? A gente tem, primeiramente, a prova documental, tá? E qualquer tipo de documento, eles devem ser apresentados em audiência por uma das partes, e toda vez que esse documento for apresentado em audiência, o juiz leigo ou o juiz de direito que estiver presidindo a audiência, ele deve oportunizar a parte contrária a se manifestar sobre esse documento. Então, por exemplo, juntei um recibo lá de quitação. Na audiência, o que o juiz deve fazer? Conceder prazo para que a parte contrária se manifeste sobre esse documento, justamente para preservar o contraditório e a ampla defesa. Tá? Não se admite, no âmbito dos juizados especiais, a juntada de documento em fase de recurso, ok? Situação comum que a gente tem lá no procedimento ordinário, no procedimento da vara civil, é que vou entrar com recurso, posso juntar documentos. No juizado, essa regra é afastada, ok? Se não, ela só pode ser afastada se não for ali demonstrada a oportunidade ou a impossibilidade de você apresentar em momento oportuno. Por exemplo, o documento apareceu apenas agora, eu tive acesso a esse documento somente agora. Então você pode justificar isso ao juiz e ele pode ou não receber esse documento. Por quê? Porque os documentos devem ser apresentados lá na audiência de instrução, que é o momento oportuno de colheita
das provas. Fora os documentos, a gente tem também como prova a prova oral, tá? Que é nada mais, nada menos do que o depoimento das partes. E de acordo com a Lei 9.099, esses depoimentos ou a colheita de prova oral, eles devem ser registrados em fitas magnéticas. Hoje a gente não tem mais as fitas magnéticas, tá? Mas a gravação do áudio e vídeo do que disse a parte autora, do que disse a parte ré, do que disseram as testemunhas, elas ficarão gravadas não dentro do processo, mas ficarão gravadas em uma mídia, em um CD, em um pendrive, ou até mesmo na nuvem, em poder da secretaria. Então, se uma das partes quiser ouvir o que disseram as testemunhas ou o que disseram as próprias partes, deverá solicitar, então, à secretaria cópia desses arquivos, uma vez que eles não ficam armazenados dentro do processo, tá? E diferentemente também do procedimento comum, tá? As partes elas podem formular perguntas diretamente ao depoente, tá? Então isso é feito por intermédio do juiz, então você vai questionar lá o juiz para que faça uma pergunta para a parte, se você tem interesse em que ela responda algo ou não. O Código de Processo Civil, que se aplica de forma subsidiária, quando não houver previsão expressa na Lei 9.099, caso uma das partes se recuse a depor, tá, o juiz ele pode inclusive aplicar lá a pena de confissão. Pessoal, isso está previsto lá no 343 do Código de Processo Civil. E as inquirições de testemunha, que fazem parte também da prova oral, como eu já mencionei, a ordem são as testemunhas da parte autora e depois as testemunhas da parte ré, lembrando que a legislação estabelece um número máximo de 3 testemunhas para cada parte, tá? E se você quiser que essas testemunhas sejam intimadas para o ato, existe uma regra no juizado que você deve apresentar ou formular o pedido ao juiz com pelo menos 5 dias de antecedência da data da audiência. O que é comum, ou o que acontece na prática? Na prática, as partes levam as suas testemunhas para a audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Tá? Então é designada a audiência de instrução, eu sei que eu posso levar até 3 e a parte contrária pode levar até 3. E ninguém informa previamente quem são essas testemunhas. Agora, se você tem dúvida que essa testemunha vai deixar de comparecer e você quer ter a certeza que ela deu o seu depoimento para o juiz, você vai fazer um pedido com antecedência mínima de 5 dias e vai solicitar que o juiz determine a intimação dessa testemunha. Por que isso é importante? Porque uma vez ela é intimada pelo juízo, caso ela não compareça, o juiz pode determinar a sua condução. Caso você leve a testemunha, independentemente de intimação, e chega lá no dia ela não comparecer, você perde a oportunidade de inquiri-la, ou seja, você não tem como pedir a condução, uma vez que ela não foi intimada dentro do processo a comparecer para aquele ato processual, tá? Então, se você tiver ali a incerteza de que essa testemunha vai deixar de comparecer, você então deve solicitar com antecedência mínima de 5 dias que ela seja intimada por carta, por via postal ou até mesmo por oficial de justiça. E como que funciona toda essa produção de provas? Existe dentro da Lei 9.099 todos os poderes instrutórios do juiz. Tá? O que o juiz pode ou não realizar na condução desse processo perante a Lei 9.099, perante os juizados. Isso vale tanto para o juiz de direito, para o juiz de carreira, quanto para o juiz leigo, tá? Que é aquele advogado que exerce o papel de magistrado perante os juizados. O juiz, seja ele o leigo ou o juiz de direito, ele tem a ampla liberdade para determinar as provas que serão produzidas naquele processo.
Tá? Então o juiz ele pode limitar ou ele pode excluir as provas que ele considerar excessivas. Por exemplo, você leva 3 testemunhas para confirmar o mesmo fato. Então, se o juiz já se convenceu pela primeira testemunha, ele pode deixar de ouvir a segunda e a terceira, já que as mesmas irão dizer a mesma coisa. Tá? Então, isso decorre do poder instrutório do juiz. É ele que pode fazer esse filtro, essa exclusão, ou deixar de considerar, ou deixar de inquirir determinada testemunha. O juiz ele também pode limitar ou excluir as provas quando a prova for impertinente, tá? Ou seja, que aquela prova ela não tenha ou ela não diga respeito ao objeto da demanda. E também ele pode limitar ou excluir determinada prova quando essa prova for protelatória, tá? Prova protelatória é aquela prova considerada prova inútil ou a prova que apenas vai adiar o litígio. Exemplo, a pessoa requer que seja inquirida uma testemunha que mora no Amazonas, mas essa testemunha ela não tem conhecimento dos fatos. Qual é o interesse da parte em ouvir uma testemunha que não tenha conhecimento dos fatos que são tratados no processo? Apenas procrastinar, apenas adiar o resultado final desse processo. Então, se o juiz verificar ou desconfiar dessa situação, o juiz ele pode negar a oitiva dessa testemunha sem que ele esteja ali violando o direito à ampla defesa das partes. Tá? E dentro também desses poderes instrutórios do juiz, a Lei 9.099, ela estabelece lá que o juiz ele pode realizar inspeções e também autorizar perícias de menor complexidade. Tá? Essas inspeções elas podem ser realizadas pelo próprio juiz ou por pessoa de sua confiança. Então, por exemplo, ele pode mandar lá o oficial de justiça fazer inspeção em pessoas ou em coisas para ter como elemento de fundamentação para proferir a sua sentença, para proferir a sua decisão. Então, dentro dessa ideia, a legislação autoriza o juiz a inquirir técnicos de sua confiança. Quando o juiz tiver em dúvida sobre qualquer questão, ele pode determinar que um técnico venha ao processo para esclarecer alguma questão e ele mesmo pode realizar, como eu já mencionei, inspeção em pessoas ou em coisas, e também pode determinar que alguém faça isso por ele. Uma pessoa de confiança do juiz pode realizar ali inspeção, seja em uma pessoa, seja em um objeto. Ok? E posteriormente a esses atos processuais, as provas que são produzidas no âmbito do juizado, a gente chega à sentença, que é o ato processual que põe fim ao processo. Tá? A sentença é o ato que encerra a lide, é o ato que encerra o processo em primeiro grau de jurisdição. Tá? É pela sentença que o juiz vai determinar ou vai decidir se o autor tem ou não razão no seu pedido. E essas sentenças elas podem ser definitivas, que são consideradas sentenças de mérito, e sentenças terminativas. Tá? As sentenças terminativas elas colocam fim ao processo, mas sem decidir a lide, sem dizer se o autor tem ou não razão. Exemplos de sentenças terminativas: a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo. Então, a parte que entra com a ação não comparece a qualquer audiência do processo. Isso leva à extinção sem julgamento de mérito. Então, o juiz vai terminar o processo, mas não vai decidir se o autor tinha ou não razão. Já as sentenças definitivas, essas sim, analisam o mérito da demanda. É essas sentenças que vão dizer se o autor tem direito ou não na sua
pretensão. E no âmbito dos juizados, a sentença, de acordo com a doutrina, ela vai ter que levar em consideração ali elementos de convicção do juiz, mais uma explanação breve dos fatos que ocorreram na audiência. A sentença, se você pegar para olhar uma sentença proferida no juizado e uma sentença proferida na vara civil, você já vai conseguir visualizar a diferença. Por quê? Primeiro ponto, na sentença proferida lá na vara civil, existe todo um relatório. O juiz, antes de analisar o mérito da ação, ele vai dizer tudo o que aconteceu naquele processo. Qual foi o fundamento que o autor entrou com a ação, quando que a parte contrária foi citada, o que ela alegou em contestação, quais as audiências que foram realizadas, quantas testemunhas foram ouvidas, se as partes foram inquiridas ou não, tudo que foi praticado. No juizado, a própria legislação dispensa esse relatório. Então o juiz ele não precisa ficar fazendo esse relato de tudo que aconteceu no processo que tramitou no juizado. Ele já pode pular ali diretamente para os fatos que ocorreram, tá? O que ocorreram em audiência, e para a parte dispositiva, que é a parte que vai dizer quem tem razão naquela demanda. Tá? Por isso que a sentença do juizado ela é diferente da do procedimento comum. Tá? O procedimento comum ele exige, de acordo com o Código de Processo Civil, relatório, o fundamento e principalmente a parte dispositiva. No juizado, o relatório ele é dispensado e as sentenças proferidas no juizado elas são mais sucintas, tá? Até em preservação do princípio da informalidade. E essas sentenças, quando elas forem prolatadas por um juiz leigo, tá? Que é aquele advogado que exerce a função de juiz perante os juizados, essa sentença ela merece ou ela precisa ser encaminhada, como eu já mencionei, para homologação. Então o juiz leigo ele vai fazer um projeto de sentença, que é a decisão em si, mas vai submeter essa decisão à homologação do juiz de direito. E o juiz de direito pode homologar na íntegra ou pode alterar parte da sentença proferida pelo juiz leigo. Então ela só vai se tornar definitiva a partir da homologação pelo juiz de direito. Da mesma forma, não se admite sentença condenatória por quantia ilíquida no juizado, diferentemente lá do procedimento comum, que isso é possível. Então, toda sentença no juizado ela precisa especificar um valor, tá? Porque não é possível você fazer isso depois por cálculo. O juiz ele precisa dar um valor ou estabelecer uma quantia no ato de prolatar uma sentença, no ato de decidir a demanda, e de acordo com o artigo 39, é ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada dos juizados. Então, lembrando, o teto do juizado é 40 salários mínimos, o juiz se equivoca e na sentença ele coloca lá 80 salários mínimos. Então, toda vez que superar o limite de alçada, de acordo com o artigo 39, essa sentença será considerada inócua, ou seja, ineficaz, não irá produzir efeitos algum. E desta sentença, a gente vai ver amanhã no último módulo a questão dos recursos, ou quais são os recursos cabíveis no âmbito do juizado, mas dessa sentença cabem embargos de declaração. E o que são os embargos de declaração? Os embargos de declaração, eles cabem contra sentença ou acórdão, que são as decisões proferidas pelas turmas recursais, quando a decisão ou quando a sentença, ela contiver ali omissão, contradição ou obscuridade. Então, cabe embargos de declaração, você vai apresentar um embargos para o juiz, esse embargos no juizado, ele pode ser interposto de forma oral, se a sentença for proferida em audiência, ou ele pode ser interposto de forma escrita no prazo de 5 dias. Então, você tomou conhecimento da decisão, da sentença ou do acórdão,
você tem 5 dias para apresentar os embargos de declaração. E os embargos de declaração, eles servem justamente, tá, quando a decisão ela contiver ali alguma omissão, o juiz deixou de apreciar um pedido que você fez dentro do processo, deixou de analisar alguma tese jurídica ou deixou de analisar algum requerimento seu, cabe, quando essa sentença for contraditória, por exemplo, o juiz diz que todos os fatos foram comprovados pelas testemunhas, mas no final julga improcedente o pedido. Ou quando essa sentença for obscura, você não entender ali o que o juiz quis fundamentar ou as razões do próprio magistrado. Então você tem esses 3 requisitos ou essas 3 matérias para apresentar embargos de declaração. E uma vez apresentados os embargos de declaração, os embargos eles interrompem o prazo para apresentação de recurso. Tá? Então, por exemplo, o meu prazo de recurso lá é fixado em lei, mas eu não quero apresentar diretamente o meu recurso da sentença. Eu quero que o juiz esclareça algum ponto da sentença, seja por omissão, seja por contradição, seja por obscuridade. Então eu tenho 5 dias para fazer esse pedido ao juiz para que ele esclareça o ponto que é omisso, o ponto que é contraditório ou o ponto que é obscuro. E se o juiz entender que houve de fato omissão, contradição ou obscuridade, o juiz vai corrigir a sua decisão. Lembrando que os erros materiais ou os erros de digitação que porventura constarem na sentença, eles podem ser corrigidos de ofício pelo próprio magistrado. A pessoa não precisa interpor ali um embargo de declaração para que ele faça essa correção. Tá? Ele pode fazer isso de ofício. Então, se no dia seguinte ele for rever ali a decisão e verificar que constou o nome errado de uma pessoa ou um erro de gramática, ele pode de ofício realizar essa alteração sem a necessidade do requerimento de qualquer das partes. Ok? Então, uma vez julgado os embargos de declaração, se houver ou não omissão, contradição ou obscuridade, retorna integralmente o prazo para apresentação do chamado recurso inominado, tá? Que é o recurso que a gente tem à disposição no âmbito dos juizados especiais para questionar a sentença prolatada pelo juiz. No procedimento comum, esse recurso é chamado de apelação. No âmbito dos juizados, ele é chamado de recurso inominado. Mas isso a gente vai trabalhar apenas amanhã no nosso último módulo. Amanhã a gente encerra o nosso curso. A gente vai ver a parte recursal, como funciona esse recurso inominado, qual é o prazo, se tem preparo, o que é preciso fazer para que você possa questionar uma decisão proferida pelos juizados e, principalmente, quem julga ou quem tem competência para julgar estes recursos, ok? Lembrando mais uma vez que vocês precisam realizar a atividade que encontra-se disponível lá no Classroom do módulo 3 para convalidação da presença nesse curso. Você deve encaminhar essa atividade até às 17 horas da data de hoje. Ok, pessoal? Então, boa tarde a todos. Nos vemos amanhã a partir das 13h30. Até lá!